O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, retirado do capítulo 12 de São Lucas, Jesus faz uma afirmação aqui no versículo 56. Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por terra e céu aqui, compreendamos as coisas criadas, as realidades do nosso dia a dia. Então, quando Jesus diz, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, Jesus está dizendo que nós sabemos lidar com as coisas deste mundo, que nós sabemos conviver e usufruir e usar em nosso benefício as coisas do tempo presente. Ou melhor, deixa eu usar uma outra terminologia. As coisas criadas. Mas aí ele diz, mas não sabeis interpretar o tempo presente. Agora aqui, por tempo presente, compreendamos as coisas de Deus, os sinais de Deus. Logo antes, no versículo anterior, Jesus, ele dá esta clareza, ele diz, quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, das coisas criadas, daquelas realidades com as quais lidamos, daquelas realidades das quais tiramos um proveito imediato, mas não sabeis interpretar o tempo presente. Então aqui, por tempo presente, compreendamos os sinais de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Meus irmãos, nós poderíamos nos perguntar por quê? Por que nós não sabemos interpretar o tempo presente? Porque nós não estamos atentos às coisas de Deus. Já há 2 dias que nosso Senhor vem nos chamando a uma atenção, a uma vigilância para as realidades eternas, para a vinda dEle, para as coisas do alto. Mas nós somos atentos, e atentos por demais, talvez, muito provavelmente, às coisas da terra, aquelas realidades criadas, as realidades materiais. E como somos atentos, dedicados, inclinados às coisas presentes, às coisas materiais, às coisas deste mundo, os nossos olhos são abertos
e com muita facilidade nós discernimos os sinais. Então eu olho e vejo uma nuvem vinda do ocidente e digo que vai chover. Eu observo, eu percebo, eu sinto um vento do sul e eu digo que vai fazer calor. Mas como o meu coração não está voltado para Deus, eu não percebo os sinais de Deus no tempo presente. Meus irmãos, quando nós amamos, nós somos atentos aos mínimos sinais. Uma pessoa que ama, um marido dedicado, uma esposa dedicada, ela percebe os mínimos sinais do seu marido para tentar de alguma maneira demonstrar ainda mais o seu amor, o seu cuidado. Um marido dedicado, ele percebe os mínimos sinais da sua esposa para agradar-lhe o coração, e aquilo é espontâneo, não é uma dificuldade, porque é próprio de quem ama estar atento à pessoa amada. É próprio de quem ama valorizar os mínimos sinais da pessoa amada. Se nós não sabemos interpretar o tempo presente, os sinais de Deus, é porque carecemos de amor. Nós poderíamos, como nesses últimos textos que nós estamos ouvindo, desde segunda-feira, evangelhos sempre com a conotação escatológica, com a conotação a respeito das realidades que acontecerão no fim dos tempos, nós poderíamos fazer aqui uma leitura também escatológica, isto é, será que nós estamos atentos aos sinais de Deus, aos sinais de Deus neste mundo, no que diz respeito aos tempos finais, ao fim dos tempos? Nós vemos guerras, nós vemos nações que se voltam e se revoltam contra Deus. Nós vemos catástrofes naturais, climáticas. Nós percebemos um esfriamento nos homens e mulheres de igreja, quase, se não até mesmo, uma apostasia, um abandono da fé por parte de muitos homens e mulheres da igreja. Nós vemos uma batalha acirrada, um ataque contra a família e o matrimônio. A vidente, Lúcia, a vidente de Fátima, já dizia, que a batalha final seria contra a família e o matrimônio. E nós vemos isso. Nós estamos vendo o quanto os laços familiares estão cada vez mais frágeis, mais tênues. E isso promovido pelo Estado, promovido pelas nações. Nós percebemos isso, o quanto as nossas crianças são cada vez mais atingidas pela escola. Livros pseudodidáticos, livros que se apresentam como didáticos, mas que têm como finalidade clara, objetiva, não mais escondida, de destruir a pureza das nossas crianças, de destruir a consciência da sua pureza, da necessidade da sua pureza e da segurança da sua sexualidade. Hoje em dia, em muitas escolas, com auxílio de livros didáticos, se quer colocar na cabeça das nossas crianças de que um menino pode ser menina, isso sendo ensinado por livros ditos didáticos. Que menina pode ser menino, quando não, cachorro, gato, periquito, papagaio. Seria cômico, se não fosse trágico, mas é isso que estão ensinando.
que o seu filho pode ser, que a sua filha pode ser uma cadela, se ela quiser. Que ela pode ser uma macaca, se ela quiser. É horrível só de dizer. Agora imagine isso sendo ensinado às nossas crianças. Que você pode ser uma pedra, que você pode ser uma árvore. E que você pode ter acesso à intimidade sexual quando você quiser. Isso cada vez mais propagado e amplamente propagado. E nós não temos como não ver, só se desatentos estivermos, não temos como não ver nesses sinais presentes, sinais dos tempos, de que nós precisamos suplicar a Deus a sua intervenção poderosa. Nós precisamos suplicar a Deus um auxílio poderoso da sua graça, para que nós nos mantenhamos na fé, para que nós preparemos os nossos para uma batalha que se aproxima, porque só se nós fôssemos ingênuos para negar que uma batalha se aproxima. Você olha para uma nuvem vinda do ocidente e diz, vem chuva. Você sente um vento sul e diz, vai fazer calor. E você vê tudo isso acontecendo e diz, não vai acontecer nada, gente. Os cristãos, católicos vão continuar numa boa, tranquilo, crescendo cada vez mais na sua fé. Está tudo normal. Hipócritas, nécios, ignorantes, desculpe-me, estúpidos, seremos se não formos capazes de perceber, de analisar o tempo presente e perceber que estes sinais foram sinais já preditos e pronunciados pelo próprio Deus. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus a graça de ter um coração voltado para Ele. Se o nosso coração estiver voltado para Deus, nós teremos uma visão espiritual das coisas. Nós veremos com mais clareza que não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos, mas quando estamos entranhados, embrenhados, afundados, engastados, fincados, apenas e tão somente nas coisas materiais, nós não temos uma visão das realidades do Espírito. Mas quando estamos mergulhados em Deus, vemos bem as coisas da terra e as coisas do céu. Peçamos por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, tão dedicado a Deus e a Nossa Senhora, consagrado a Nossa Senhora, com o sangue do seu próprio peito, escreveu a carta da sua consagração a Nossa Senhora com o sangue do próprio peito. Demonstra que homem, que sacerdote, né, que cristão, que católico, voltado para Deus e para a Virgem Maria. Peçamos a Deus, a Nossa Senhora, por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, primeiro santo nascido em território brasileiro, que ele também nos alcance a graça que foi tão abundante nele, de ter os olhos e o coração atentos e voltados para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.